Vamos lá então, pessoal. Nesse vídeo a gente vai começar a construir nossa aplicação e o propósito desse vídeo é a gente construir nosso primeiro serviço aqui, que vai ser essa REST API, que é o nosso SNS Publisher, que é uma REST API que tem apenas um endpoint, vai ser um post no recurso MFE, a gente vai receber uma URL aqui de uma nota fiscal eletrônica e a gente vai basicamente publicar essa URL em um SMS, né, um tópico que a gente vai criar lá na Amazon, beleza? Então, para poder começar, eu vou primeiro aqui abrir um terminal, né, na nossa máquina Linux, que a gente está fazendo esse nosso trabalho, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é criar um diretório, que eu vou chamar de Midas, que é o nome do projeto. Entrar dentro desse diretório e dentro desse diretório eu vou criar a pasta desse nosso serviço, que a gente vai chamar SMS Publisher, beleza? Vou dar um cd nele, né, SMS Publisher. E vou começar a criar aqui um projeto Node utilizando TypeScript. Então eu vou dar um npm init -y, né? Não tem que ficar dando yes em tudo. Já criei aqui o meu package.json. Vou fazer a instalação de algumas dependências do movimento que eu vou estar utilizando. TypeScript, TypesNode, TSX, TestUp. TypeScript é o compilador do TypeScript. TypesNode é para a gente poder oferecer suporte de tipagem nas bibliotecas do Node, né? Bibliotecas padrões do Node. TSX para a gente poder executar o nosso projeto em modo de desenvolvimento, sem precisar ficar compilando esse código o tempo todo. E TSUp para a gente poder gerar o nosso build quando for na hora de fazer o deploy. Guardar um pouco as instalações. Perfeito, fez as instalações de dependência de desenvolvimento. Vou agora iniciar o meu TypeScript, né? Poder gerar ali o test config, que vai conter as informações do compilador. E vou abrir isso daqui no VS Code. Então vocês viram aqui que já gerou algumas pastas, né? Primeira pasta, primeiro arquivo que a gente gerou foi aqui o package.json, a gente gerou também o arquivo aqui de informações do compilador aqui do TypeScript, né, que é o test config, e geramos aqui a node modules para poder ter as nossas dependências aqui dentro, né. Muito importante também, pessoal, a gente iniciar aqui o versionamento desse repositório com Git, né. Primeira coisa que eu vou fazer então, como a gente está no projeto Node, né, a gente tem que criar uma parte um arquivo chamado gitignore para a gente ignorar esse node modules no versionamento. Isso que eu vou fazer. Já criei aqui um gitignore, node modules, eu posso tranquilamente iniciar meu git, beleza? Iniciei o git e vou fazer o primeiro commit. Então, git adicionar tudo, git commit, start a node project with TypeScript, beleza? Fiz o meu primeiro commit aqui e agora a gente vai começar a criar nossa estrutura de pastas aqui. Vai ser bem simples, pessoal. Essa API tem apenas um endpoint, que na verdade ela só reencaminha o que ela recebe com uma mensagem, né, um tópico SMS. Então eu vou criar aqui uma pasta source e dentro dessa pasta source eu vou criar um server.ts. Nesse server.ts a gente vai iniciar a nossa aplicação. Ainda não fiz a instalação do Express, né? Vou fazer agora, que vai ser o biblioteca que a gente vai estar utilizando para poder construir nossa REST API. Então, instalar o Express. Vou instalar o Zod também. O Zod é uma ferramenta que a gente vai utilizar para poder fazer checagem de tipo das informações que a gente recebe dos nossos clientes. E o Express. As duas como dependência de produção. Muito importante, o Express ele não o Express ele não contém suporte a TypeScript, então a gente tem que adicionar uma biblioteca externa, que é o Types Express, para a gente poder ter suporte de página no Express. Beleza? Então, feita a instalação do Express, a gente pode começar a criar o nosso
servidor web aqui, né? Então, porta express, from express. Nossa aplicação vai receber express, a gente pode colocar app list. Aqui a gente tem que passar a porta que a gente vai estar ouvindo, né, escutando a nossa aplicação HTTP, né, e também a gente tem que passar uma callback que vai ser executada quando a nossa aplicação for iniciada. Eu vou colocar essa porta como variável de ambiente. Então aqui eu vou pegar o process.env e vou chamar de port. E aqui é a callback que eu falei agora, que a gente precisa ter. Nessa callback eu gosto de colocar um log aqui no console, só para a gente poder ter um feedback que nossa aplicação foi iniciada com sucesso. Então, perfeito. Então aqui a gente já tem a nossa aplicação sendo iniciada na porta, a gente define nossas variáveis de ambiente. Aqui vou criar uma rota post. Vai ser no recurso NFE, que vai ser a rota que a gente vai precisar. A gente vai ter uma callback que é assíncrona, que é o nosso, nosso controller, né? Response. Eu vou retornar um response status 200 e vou colocar aqui um JSON, uma mensagem hello world, só para a gente poder testar, para a gente ver se a gente está iniciando nosso servidor da forma que a gente espera e poder seguir a partir daí. Antes de a gente iniciar nosso servidor, a gente falou que a gente vai receber uma variável de ambiente, então a gente tem que criar essa variável de ambiente. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo chamado .env. Esse arquivo.env eu vou colocar aqui uma porta 3333, com essa porta a gente vai iniciar o nosso servidor. Além disso, outra coisa importante que eu vou fazer, aqui no nosso package.json, eu vou criar aqui um script para a gente poder iniciar esse servidor em modo de desenvolvimento. Eu vou utilizar o TestX, que é a ferramenta que eu falei mais cedo, que a gente vai utilizar poder rodar esse servidor em modo de desenvolvimento sem precisar compilar esse código, né, para JavaScript. Vou passar aqui, eu acho que é env-file. Não me recordo se essa flag está certa, mas é a flag para a gente poder passar as variáveis de ambiente para o nosso código, né? Para o nosso ambiente de execução, quer dizer. E agora eu tenho que passar o path do meu arquivo que contém ali o endpoint do meu código, que é o tá no source server.ts. Vamos testar aqui agora. npm embed. Deu tudo certo aqui, ó, a gente vê que o nosso servidor HTTP está sendo exposto aqui na porta 3333. Isso indica que a gente conseguiu ler as variáveis de ambiente com sucesso e conseguiu executar esse script aqui com sucesso também. A gente pode testar também para ver se o nosso roteamento está funcionando. A gente já criou aqui um roteamento para o recurso NFE, que é pelo método post, né? Então, se eu vim aqui, enviei aqui uma requisição post para esse endereço e recebi aqui a mensagem que a gente está mandando de volta, hello world, beleza? Então, por enquanto, está tudo funcionando conforme planejado. Vamos continuar aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já sabe que a gente vai receber do nosso request uma informação no body, que vai ser uma URL contendo uma string aqui que vai ser nada mais, nada menos do que a URL da nossa nota fiscal. A gente sabe que a gente também vai tratar aqui com bodies que vão ser do tipo application.json. Então a gente tem que informar para o Express isso, que as informações que vão vir no body é do tipo application.json. A gente faz isso utilizando o middleware do próprio Express, para poder fazer o passe do body em formato de JSON, né? Beleza. Então, aqui a gente vai utilizar nossa biblioteca Zod para poder conferir se a gente está recebendo as informações certas no body. Então, eu vou criar aqui um request body schema
que vai ser a bibliotecas object, e a gente vai conferir realmente se está havendo uma string nessa URL, né? E também essa string tem um formato de URL. Perfeito? Como a gente poder fazer o parse desse request body com esses olhos pode gerar um erro caso não esteja dentro do esperado ali, a gente vai abrir um bloco aqui try catch. Você vê um erro aqui que a gente até o momento não sabe o que é. Eu vou até retirar isso daqui. E a gente vai fazer o seguinte: caso aconteça um erro desconhecido, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar response.status 500 e aqui no JSON a gente vai colocar uma mensagem de internal sendo erro. Caso seja um erro conhecido, ou seja, instance of de erro, a gente vai retornar uma mensagem mais amigável e um status diferente também. Response.status. Aqui 400 é um erro do cliente, né? E aqui a gente pode colocar na nossa resposta erro.format, que vai dar uma mensagem no formato mais amigável para o nosso usuário, informando que ele errou aí na requisição dele. Perfeito? Continuando aqui então, aqui dentro do nosso caso de sucesso, a gente tem que extrair essa informação no URL, que vai ser request body schema, vai fazer o teste do request.body. A gente vai conferir se dentro do request body existe aqui o URL que respeita esse padrão. Caso não exista, a gente vai retornar um erro 400, beleza? Pegamos essa URL. O que a gente tem que fazer com essa URL? Se a gente voltar aqui no nosso esquema, a gente tem que reencaminhar essa URL aqui com uma mensagem para um serviço SMS. Como é que a gente faz isso aqui no Node? A AWS ela tem um SDK que vai ajudar a gente a fazer isso. Então vamos fazer a instalação dessa SDK, AWS SDK, como dependência de produção. Import. Aqui dentro da AWS SDK a gente tem um módulo SMS, que é para a gente poder interagir com o serviço do SMS lá dentro da AWS, né? E a gente vai utilizar ele aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar ele, SMS igual a SMS. E aqui ele aceita algumas informações, como as credenciais, como a tua chave de acesso. Se eu não me engano, você pode colocar, enfim, você pode colocar várias coisas aqui para poder te identificar e te autorizar lá dentro da AWS. Só que como a gente já fez a instalação da CLI da AWS nessa máquina, já fez o login pela CLI, aqui ele vai procurar pelas variáveis de ambiente. Então se a gente passar isso vazio, vai funcionar, pelo simples fato de a gente ter feito o login aqui nessa máquina. Perfeito? Esse SMS ele tem um método aqui, que é assíncrono, que a gente tem que esperar, que vai chamar de SMS publish, e ele vai aceitar alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro que ele vai aceitar é uma mensagem. Essa mensagem precisa ser uma string. E o que a gente tem que passar nessa mensagem? A URL aqui no formato de JSON, perfeito? Então a gente vai basicamente usar JSON.stringify para passar aqui a nossa URL. Então, esse aqui é o corpo da nossa mensagem. Outras coisas que a gente precisa falar aqui também. É o tópico. Em qual tópico a gente vai estar publicando essa mensagem? Então, em qual SMS que a gente vai estar publicando essa mensagem? Então, a conta pode ter vários. Então, aqui a gente tem que especificar em qual SMS que a gente está publicando. Eu vou colocar uma variável no ambiente também. Vou chamar de AWS Topic ARN. Depois a gente tem que lembrar de criar lá dentro das nossas variáveis de ambiente. E também a gente vai precisar passar essa informação aqui, ó, Message Group ID. Aqui, pessoal,
É mais uma parte um pouco mais técnica ali da implementação do SMS, mas você pode ter vários grupos de mensagens. E esses grupos de mensagens, eles são tratados de formas específicas lá dentro do SMS. Então aqui é importante passar qualquer ID que você realmente definir aqui, mas que você seja consistente com esse ID entre todas as suas mensagens que você está enviando desse cliente aqui. Perfeito? E aqui eu vou passar promise para a gente poder receber aqui as informações com uma promise. E eu consigo checar se essa mensagem foi enviada com sucesso caso aqui eu receba a mensagem, o ID da mensagem. Então eu posso falar o seguinte: if se eu não receber o ID da mensagem, você vai ver que esse ID da mensagem pode ser nulo, ele vai ser uma string undefined. Se ele for uma string, quer dizer que teve sucesso. Se ele for undefined, quer dizer que a gente teve erro na publicação da mensagem. Eu vou eu vou lançar um erro aqui na sessão, né? Fail to publish SMS message. E como a gente está lançando essa sessão, ela vai basicamente cair aqui nesse tratamento de erro que a gente tem, vai cair aqui como um erro de servidor, né? Beleza? Poderia estar tratando disso de uma forma um pouco melhor? Poderia. Mas aqui o foco é a gente resolver isso de uma maneira rápida, para vocês entenderem aqui o propósito dessa aplicação. Cabe muita refatoração nesse código aqui, a gente está fazendo um código muito procedural, a gente não está criando camadas, a gente não está utilizando princípios de design, a gente não está utilizando padrões de orientação a objeto. Então, várias coisas a gente poderia estar utilizando para poder melhorar esse código. Mas enfim, a gente está focando aqui em entregar esse trabalho da forma mais simples possível. Perfeito? Então, se a gente conseguir fazer a publicação dessa mensagem, a gente já pode retornar aqui uma resposta. O status 201, quer dizer que a gente conseguiu criar um recurso aqui, né, no nosso servidor. Nesse momento a gente não criou ainda, mas esse é o primeiro passo da criação. Retornando ele uma mensagem com success como true. Perfeito? A única coisa que está faltando aqui para tudo isso funcionar é a gente colocar aqui na nossa variável de ambiente o while desse tópico aqui. Então a gente vai vir aqui, nossa variável de ambiente, a gente vai criar esse AWS Topic RN. Então para isso, a gente vai lá na AWS, aqui na AWS, vamos acessar o console, vamos procurar aqui pelo serviço SMS e vamos criar um tópico. Primeira coisa que a gente tem que ver é se estamos na região certa, West East 1, estamos na região certa. E vamos criar um tópico. Aqui eu vou chamar de NFE Published, informando o que aconteceu, né? Qual que é o evento que aconteceu? A gente publicou uma NFE, então esse vai ser o nome do tópico. Next step. Vai ser um tópico, ele vai seguir o modelo FIFO, First In, First Out. E a gente vai também acionar essa informação aqui, ó, Turn on the Duplications Message. Isso aqui vai ser importante para a gente, depois vocês podem dar uma lida aqui, melhor para vocês entenderem dessas configurações que eu fiz. As configurações bem básicas, o resto mais avançado não vou mexer, vou deixar do jeito que está. E acabamos de criar esse nosso tópico. O que a gente vai precisar? Copiar o URL desse tópico e colocar aqui nas variáveis de ambiente. Perfeito? Então, se a gente vir aqui, colocou nas variáveis de ambiente, a gente pode executar o nosso servidor aqui em modo de desenvolvimento e a gente pode fazer alguns testes. Seria bacana a gente criar testes automatizados? Seria muito bacana de criar automatizados, mas aqui, para efeito de simplicidade, vou utilizar aqui o próprio Postman para a gente poder fazer alguns testes manuais mesmo e ver se está tudo funcionando como esperado. Tá, então vou fazer um post no HTTP, localhost
NFE. Aqui o body já está correto, é uma URL que a gente vai publicar aqui. Aqui já está uma URL ali de uma nota fiscal eletrônica que eu tenho aqui. Se a gente fazer então o post, a gente recebeu aqui o internal server erro. Bacana, a gente tem que ver por que isso aconteceu. Localhost 3 post na NFE. Tá, então vamos ver o que aconteceu aqui. Para a gente poder ter um pouco mais de feedback, eu vou dar um log aqui no erro. Tá, isso aqui eu não estou rodando com Ash, então vou ter que rodar de novo. Para poder rodar com esse log aqui, né? Interno server erro. Missing region in config. Tá, então uma coisa que a gente tem que passar. As credenciais aparentemente a gente não precisa passar, mas eu acredito que o region a gente tem que passar. O else is 1. Vamos ver se está certo agora. Vou parar isso aqui, executar de novo. Poderia muito bem colocar um watch para poder ficar reiniciando toda vez que eu mudasse no código. Mas, enfim, não coloquei. Estou rodando de novo. Não tem mensagem de sucesso igual true. Isso quer dizer que a mensagem foi enviada aqui para o nosso SMS. Como não tem nada conectado no nosso SMS por enquanto, pessoal, essa mensagem vai chegar aqui no SMS e vai morrer. Quer dizer que não é uma fila, apenas um distribuidor de mensagens. Mas essa é a proposta dessa primeira aplicação que a gente criou. Perfeito? Feito isso, a explicação está funcionando aqui com êxito. E o último passo desse vídeo é a gente fazer o deploy dessa aplicação aqui. Nós vamos fazer o deploy dessa aplicação no Render, porque eu falei, eu acho, porque é grátis e porque também é uma plataforma gerenciada, então é fácil de fazer o deploy. Então aqui, estou abrindo aqui o Render, dashboard. Eu já criei uma conta aqui no Render e essa conta já está conectada aqui com o meu GitHub. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é ajustar isso daqui para a gente poder fazer o deploy. E também criar um repositório no GitHub para a gente poder fazer, subir isso aqui para o GitHub e o Render puxar do GitHub para poder fazer o deploy na plataforma deles. Perfeito? O que eu vou fazer aqui? Vou preparar meus scripts para deploy. Então, eu preciso ter aqui um script de build, que vai ser basicamente test-up, que eu vou executar. Eu também preciso ter aqui um script de poder executar esse projeto em modo de produção. Então, nesse node, se não me engano, esse test vai gerar uma parte chamada dist. Nessa pasta dist a gente vai ter ali o nosso server.ts. A gente vai testar isso aqui. Vou parar aqui a execução disso. Vou fazer o npm run build. Realmente gerou aqui a pasta dist quando a gente faz o build e gerou aqui o server.js. Então aqui o JS. Isso aqui é importante a gente colocar para poder ser ignorado. A gente não quer subir essa pasta aqui para o nosso repositório. Eu acredito que os scripts que a gente precisa para poder fazer o deploy são apenas esses dois, né? O build, para a gente poder gerar aqui o build em JavaScript, e o start, para a gente poder executar aqui o nosso servidor em JavaScript. Perfeito? E as variáveis a gente vai ter que passar para lá quando a gente vai fazer a execução no render. Perfeito? Então aqui eu vou abrir no GitHub. Vou criar um repositório. Repositório, vou chamar de SMS YouTube. Verdade. YouTube SMS Publisher. Deixar ele público. Criar um repositório. Aqui a gente precisa adicionar essa
essa branch remota aqui no nosso Git local, né? Então, primeira coisa, o Git adicionar tudo que eu fiz aqui de mudanças. Esse ponto .env, sim, eu deveria colocar aqui, para poder ser ignorado. Então, Git status. Git restore. Ponto .env. Opa. Stage.env. Git status. Git adicionar tudo. Git commit. Nozem. Git add. With. Descrição bem breve aqui, né? Igual a gente tem que fazer. Estamos aqui na Branch Master. O GitHub gosta que mude isso para Branch Main. Não renomei essa branch, né? Renomeamos. Vamos adicionar aqui o origem remota e vamos fazer aqui o push com o upstream da minha branch main. Perfeito. Posso dar F5 aqui. Provavelmente vai estar publicado. Aqui. Agora eu posso vir no render e por aqui fazer o deploy. Então eu vou criar um novo aqui. O que eu quero fazer é web service build and deploy from a Git repository. É isso que eu quero. Vai fazer o scan aqui dos meus repositórios. Essa primeira aqui, ó, YouTube SNS Publisher. Vou conectar. O nome. Vou deixar isso mesmo. A língua é Node. O ambiente é Node. A branch é realmente a main. Aqui eu tenho algumas opções de regiões. Vou colocar aqui na West East, né? Na verdade, West Virginia, né? Porque é mais perto ali de onde está meu serviço da AWS. O root directory. Isso aqui vou deixar padrão, não preciso mexer nisso não. E aqui o comando para poder fazer o build. Então aqui é o nosso npm build, que é exatamente o comando que a gente colocou aqui, ó. Build, que ele vai fazer aqui, vai transpilar o nosso TypeScript em JavaScript, né? Fez o build e o comando para poder iniciar, né? O comando para poder iniciar npm run start, para poder executar aqui o nosso JavaScript. Quero aqui o plano gratuito e tem que adicionar minhas variáveis ambiente. Então se eu vim aqui, copio. A porta é uma variável que no render eu não preciso setar, eles setam automaticamente. Então vou preocupar só com minha RN. Coloquei a RN aqui. Já está tudo certo. Vamos fazer o deploy. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então, espera um pouco, está carregando. Deu algum erro no deploy. Vamos ver o que aconteceu. Build fail. Tá. Eu acho que eu já sei o que aconteceu aqui. Provavelmente ele falhou porque ele não achou o test up, que é uma dependência de desenvolvimento. Então a gente tem que fazer a instalação disso antes de rodar o build. Se a gente for em configurações aqui, a gente tem que editar o nosso comando de build. Vamos fazer o seguinte: npm install e npm run build, save changes. Vamos rodar de novo aqui para ver se vai dar certo agora.
estou entendendo por que os logs não estão sendo exibidos. Ó, resetei aqui e começou. Ó, agora já teve sucesso no build. Então aquele erro não vai dar mais. Posso ver como um erro diferente. Aquele, a gente já passou daquela fase. Ó, deu certo. Esse aqui que tá em live já. Deixa eu só resetar isso aqui. Your service is live. No lugar aqui, ó, HTTP service running port 10.000, 10.000, né? Isso daqui, como eu falei, a porta o próprio render seta pra gente, então ele seta essa variável no ambiente. O que a gente pode fazer para testar? O nosso servidor foi feito deploy aqui nessa URL aqui, então a gente pode testar. Então se eu vim aqui, substituir isso aqui pela URL de produção e mandar aqui, ó, lá no recurso NFE, a gente tem que receber aqui a mensagem de sucesso. É normal demorar um pouco mais, porque principalmente a gente fez um deploy aqui. Não esperava esse erro. Ok. Aí tá falando que o serviço está em live, tá dando erro aqui. Eu vou. Pessoal, vou pausar aqui, vou tentar identificar o que está acontecendo de erro e já volto. Pessoal, voltando aqui, eu descobri por que a gente está tendo esse erro de servidor aqui. Ele está acontecendo basicamente porque o nosso deploy aqui no render ele não está conseguindo acessar a AWS. Isso está acontecendo pelo que eu falei mais cedo. Aqui quando a gente utiliza o SMS numa máquina que a gente já fez o login pela CLI da Amazon, ele consegue inferir suas credenciais da variável de ambiente. Mas quando a gente publica no render, o render ele não fez o login na AWS, então ele não tem as credenciais aqui dentro dessa VM que a gente está utilizando do render. A gente tem que passar explicitamente aqui as nossas credenciais. Então, access KID, eu vou passar com uma variável de ambiente. Vamos chamar de AWS access KID. Eu também tenho que passar meu secret, que eu vou também pegar de variável de ambientes m.aws access secret. E eu também tenho que, além de colocar aqui no meu código, eu tenho que formar isso para o render. Então, em environments, eu vou ter que criar aqui algumas variáveis de ambientes novas. Vão ter que ser essa variável de ambiente e essa variável de ambiente. Eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho, pessoal, apenas para eu poder preencher aqui essas variáveis com as informações credenciais, informações sensíveis, e também poder preencher aqui no ponto .env com as informações aqui dessas credenciais. Então, vou pausar o vídeo, vou fazer esse preenchimento e já retorno. Pronto, pessoal, eu já preenchi aqui tanto a AWS Access Secret quanto a AWS Access KID. E ele está refazendo um deploy aqui, mas esse deploy não vai adiantar de nada porque ele ainda não está lendo essas informações aqui dessas últimas atualizações que a gente fez no código. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir tudo isso para o meu repositório, né? Commit m, vamos colocar deploy fix AWS credentials environment git push. Só conferindo aqui, esse aqui não está indo para o meu repositório git, então já começou a fazer aqui
o deploy aqui desse meu último push, né? Vamos aguardar um pouco. Está em progress ainda. Pronto, já está em live, está rodando aqui no servidor. A gente pode fazer o teste de novo agora. Mesma coisa, um post aqui, no recurso NFR, mandando aqui a URL, né, como Wari. Está mandando success igual to. Então quer dizer que agora foi postado a nossa mensagem, né? O que eu posso fazer para poder testar aqui? Vamos tentar mandar uma coisa que seja o padrão de uma URL. A gente espera que esteja um erro aqui, ó. Tá vendo? Erro do cliente, bad request, e está aqui informando para a gente o que foi o erro, né? É inválido o URL. Se a gente mandar sem uma URL aqui vazio, ele está na espera de uma URL, então provavelmente ele vai ter que informar. Então, erro URL requerido. E para isso que a gente utilizou o Zod, pessoal. Beleza? Então a proposta desse primeiro serviço é justamente fazer isso, encaminhar a nossa URL aqui para uma mensagem para o SMS. E esse SMS vai se encarregar de encaminhar para os nossos outros serviços. Vou fazer esses outros serviços em próximos vídeos, beleza? O propósito desse vídeo era a gente construir apenas essa aplicação aqui e fazer o deploy dela.